Vamos lá, vamos para a nossa pauta de hoje, pessoal. A CIA forneceu informações decisivas que levou à operação mexicana que eliminou El Mencho no domingo. Bom, segundo fontes americanas e pessoas que conhecimento toda a operação, não foi simplesmente uma dica da CIA ou algo do tipo, mas o governo mexicano atuou em conjunto, tá, com a administração americana. Eu até cheguei a comentar ontem, acredito que foi aqui no PH Vox, que às vezes, pessoal, eu estou participando em vários lugares, temos o PH Vox, temos o PH Araújo nos Estados Unidos, eu acabo me perdendo um pouco agora onde que foi que eu acabei falando. Mas eu disse que essa questão que envolvia toda a situação do El Mencho não foi simplesmente, olha, os mexicanos acordaram de manhã e falaram, ó, tem uma operação boa aqui, tem uma oportunidade, bora lá? Bora lá. Não foi assim, veio de muita pressão por parte do presidente norte-americano, que tinha El Mencho como uma das suas prioridades. Inclusive, eu acredito que teremos menção a essa operação no State of the Union, o discurso de Donald Trump à nação e ao Congresso hoje à noite, tá? As autoridades mexicanas dizem que chegaram a ele seguindo uma amante, tá? Tá sendo colocada como uma parceira romântica, mas teria sido aí uma amante dele. E o rastro descrito é que seguiram o assessor levou uma mulher que no encontro com Osgueira no esconderijo. Pois é. O general Trevila, que é o ministro da Defesa, teria dado um inicial, né, sobre essa colaboração que veio da inteligência da elite do exército mexicano. Mas ele reconhece que houve um apoio externo importante e as informações que vieram da CIA e dos Estados Unidos de maneira direta do governo americano foram fundamentais para isso. A inteligência teria sido, tá, o ponto central para a eliminação. Tá? Sem os dados de inteligência da CIA, não teria sido possível essa eliminação. O que nós não temos revelados até o momento, dos métodos da CIA, que são as origens desses dados, ou seja, se foram fontes pagas pelos americanos, se foram dados de satélite, se foram escutas, grampos, isso não está claro, tá? Esse tipo de informação a CIA não forneceu. A lista de possibilidade que nós temos são informantes, tá? Imagens aéreas e interceptação de comunicações. Esses 3 pontos. Mas agora, se foi os 3, se foi um dos 3, 2 dos 3, nós não saberemos, pelo menos por enquanto, tá? A administração Trump teria intensificado o compartilhamento de inteligência e pressionado o México a agir, o que corrobora aquilo que já vínhamos levantando como hipótese desde ontem de manhã para vocês. Tem uma outra informação também que durante a administração Biden, a CIA iniciou alguns voos secretos de drones sobre o México para achar os laboratórios de fentanil e também a localização desses líderes, ou seja, é óbvio que o Donald Trump ele tem um papel aqui muito importante nessa agenda antidrogas contra o narcotráfico internacional na região do Caribe. Mas, principalmente, agências como a CIA, pessoal, eles possuem uma agenda própria que vai sendo trabalhada ao longo do tempo e que passa de uma administração para outra, né? É óbvio que se o Biden fosse o presidente hoje, ou a Kamala Harris, nós não teríamos essa pressão contra o governo mexicano para que a operação fosse executada. Mas isso não significa que ações de inteligência não estivessem sendo realizadas antes, né? Isso aqui é um ponto importante. O chefe da CIA, o John Ratcliffe, ele teria ampliado esses voos, tá? Já na administração Trump, ele ampliou aquilo que já vinha sendo feito desde a administração anterior e pressionado por mais recrutamento de informantes, tá? Isso aqui faz todo sentido, essa informação, porque o Ratcliffe, inclusive, ele tem operado com uma atenção muito grande na origem
de muitas das ações do tráfico internacional de drogas, que é justamente na Venezuela. Ratcliffe, inclusive, em 15 de janeiro, visitou a Venezuela, esteve com a Delcy Rodrigues, né? Eu quase falei Dercy Gonçalves aqui, a Delcy Rodrigues. E quando ele voltou para os Estados Unidos, vamos ver se vocês estão atentos aqui, né? Todos os pontos que nós estamos ligando. Ele disse ao secretário de Estado e ao presidente que o regime venezuelano estava meio que dando uma barrigada em muitas coisas, o que elevou o nível de pressão do governo americano, principalmente na questão da soltura de muitos dos presos políticos. Resolveu o problema? Ainda não resolveu, pessoal, mas o John Ratcliffe deu ali uma pontada de dedo para o regime venezuelano. Então, isso daqui também tem uma razão de ser muito interessante. O México resiste à ideia, tá, de operações conjuntas com os americanos ou com ataques unilaterais de drones. O que que significa isso? O governo mexicano e o exército, principalmente o governo mexicano, tá, eles têm uma visão nada favorável em atuar em conjunto com os Estados Unidos ou permitir que os Estados Unidos façam operações solos dentro do seu território. Tem a questão da soberania e etc. Sabemos que isso é importante. Mas tem um outro problema aqui que é maior no meio de tudo isso. A Cláudia Sheinbaum, que é a presidente atual do México, ela é do partido Morena, filiada ao Foro de São Paulo, tá? E que com certeza, meus amigos, se a gente começar a puxar muito do fio que tem aqui dentro, você vai bater em altos figurões do governo mexicano e de toda a estrutura mexicana envolvida com os principais cartéis do crime. Tá? Para quem já leu meu livro, Foro de São Paulo e a Pátria Grande, um dos comentários que eu mais ouço, né, das pessoas que me abordam para falar sobre o livro: nossa, PH, eu não imaginava que o México tinha esse papel dentro do Foro de São Paulo. Pois é, mas o México tem um papel extremamente importante no meio de tudo isso e uma repulsa diplomática a qualquer ação feita junto com os Estados Unidos da América. Muito parecido com o que acontece no governo comandado pelo chefe do Foro de São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva, ou a figura mais proeminente, tá? Isso daqui é algo que tem que ser levado em consideração. No final do ano, nós tivemos um prefeito que era chamado de Bukele mexicano, que foi assassinado, tá? Justamente ali na região norte do México, perto da divisa, na fronteira, né, dos Estados Unidos com o território mexicano, justamente pelo seu embate aos cartéis. A Cláudia Sheinbaum teria dito nos corredores que, olha, ele ficou cutucando, né, os traficantes, os cartéis, por isso que aconteceu o que aconteceu com ele. Sendo que ele havia pedido proteção e mais operações das Forças Armadas mexicanas na região, porque a situação estava saindo de controle. A própria Cláudia Sheinbaum, 2 semanas mais ou menos antes dessa operação, havia dito que não iria, né, fazer nenhum movimento ali contra os cartéis mexicanos, que era melhor ficar numa situação Rio de Janeiro, sabe? Vocês ficam com o seu território, a gente deixa aqui o Estado funcionando, um lado não mexe com o outro e tá tudo certo. E agora eu quero levantar aqui um outro ponto muito importante com vocês, meus caros. O El Mencho, ele foi capturado depois de um embate, tá? Teve uma troca de tiros e tudo mais. E ele morreu num helicóptero, tá? Ele morreu num helicóptero a caminho de um hospital. Eu não tenho informações, tá, acerca dos detalhes disso, e quando eu tiver eu vou trazer, obviamente, para vocês em primeira mão. Porém, uma coisa que nós precisamos levar em consideração e pesar na balança, dado o alto nível de envolvimento com autoridades mexicanas, com o crime organizado e a complacência da Cláudia Sheinbaum em tudo isso, será que realmente ou não foi eliminado durante o voo?
justamente como a queima de arquivo, para talvez não começar a falar demais e virar um problema? É uma pergunta que precisa ser feita. Eu não estou colocando isso como informação, tá, pessoal? É importante deixar isso daqui eh, bem claro para vocês. Eu não acredito que essa possibilidade deva ser excluída da mesa. É muito possível que realmente, ao ser capturado, com certeza os Estados Unidos pediriam a sua extradição. E isso ia fazer muitas pessoas dentro do México ficarem em uma situação complexa, tal qual a de Nicolás Maduro. E eu não duvido nada. Eu não estou dizendo do governo, da presidente do México, mas quem sabe até mesmo de militares, algum general, a gente sabe da existência do cartel de Soles lá na Venezuela. El Mencho estava ligado com muitas questões envolvendo o tráfico internacional também e a operação de Nicolás Maduro, assim como o cartel de Sinaloa. O que que você acha? Me deixa saber aí nos comentários, tá? Agora, um ponto que está sendo colocado é que a morte de El Mencho pode dar ao México uma vantagem política para conter exigências americanas por ações conjuntas. Vamos ver. Eu estou bastante curioso para saber qual vai ser, né, a, a posição do Donald Trump, se ele vai falar sobre isso hoje no State of the Union. Esse é um ponto que eu acredito que o Trump vai trazer, pessoal. Ele vai focar muito na economia hoje, vai focar na questão do combate às drogas, nos temas da fronteira e, por uma coincidência grande, o discurso também cai no aniversário de 4 anos da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que também deve ser um dos pontos tratados aqui. Bom, vamos lá. Para fechar esse tema, nós temos algumas informações que os Estados Unidos criou uma nova estrutura para caçar cartéis ali na região da fronteira, tá? O Comando Norte criou um grupo de compartilhamento de inteligência em Fort Huachuca, no Arizona, em janeiro, tá? No grande estado do Arizona. Bacana, viu? Conheci o ano passado, gostei muito do Arizona. A fonte que foi utilizada aqui, né, para esse relatório de inteligência dá conta que a força-tarefa forneceu todas as informações para ajudar nessa caçada e que ela tem mais ou menos 300 militares e civis e agências de inteligência e da lei, ou seja, toda uma base de cooperação ali formada por Donald Trump justamente para essa finalidade do combate às drogas. A missão: mapear lideranças logísticas e as finanças dos cartéis, além de atacar toda a rede de apoio e o fluxo de receita que dali vem. Muito bem. O que vocês acham, de repente, a gente produzir algum material falando sobre essa força-tarefa? Acho que seria interessante. Me deixa saber também nos comentários, pessoal.